Olá, povo de Deus. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou Wilton Marcos, coordenador do grupo de oração Caminho para Deus e membro da equipe diocesana do Ministério de Comunicação Social. Estou aqui para gravar esse vídeo para repassar um pouco da experiência que nós tivemos neste domingo com a formação sobre produção textual para os servos do Ministério de Comunicação Social da Renovação Carismática Católica da Diocese de Marabá. Fiquei de disponibilizar alguns materiais e, além do slide, eu gostaria de disponibilizar também esta gravação, de modo que vocês possam retomá-la sempre que precisarem de alguma orientação nessa área de produção de texto. Na nossa formação do domingo, a nossa irmã Nathalie Santiago fez um breve histórico sobre a importância da escrita para a comunicação do Reino de Deus, para a difusão e propagação da proposta do Reino de Deus. Isso começa desde quando Moisés compila todas as informações e histórias que o povo judeu já contava sobre seus antepassados nos 5 primeiros livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Além de Moisés, outras figuras importantes também vão registrar através da escrita diversos acontecimentos da história do povo de Deus, de modo que essas informações chegassem até a gente hoje. Foi assim também com os reis Davi, Salomão, com os profetas, com os juízes, também com os evangelistas que registraram a passagem de Jesus por esta terra nos evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Demos um especial destaque também às cartas de São Paulo apóstolo, ele que foi o responsável por levar a mensagem do evangelho para tantas comunidades pagãs. Também falamos um pouco da história dos santos, dos padres da igreja, dos papas e todos os documentos que geram o sagrado magistério da igreja, desde as encíclicas, desde as informações de concílios, de sínodos, também livros clássicos de nossa fé, escritos por tantos e tantos santos e santas do povo de Deus. De modo particular, nós chegamos na história de Beata Helena Guerra e seus famosos escritos de fogo, em que ela troca cartas com o Papa Leão XIII, clamando uma novena em função do Espírito Santo, de modo que o Espírito Santo seja conhecido e amado por todas as pessoas. E por fim, não menos importante, nós refletimos também sobre a obra literária que deu início ao Retiro de Duquesne, do qual foi o marco fundador da Renovação Carismática Católica. Só que, na segunda parte da formação, nós também aproveitamos para apresentar algumas ferramentas clássicas de produção textual, explicando quais são os tipos de texto que a gente pode produzir e quais são os melhores canais para a sua divulgação. Qual a melhor ferramenta textual para divulgar as nossas ações enquanto grupo de oração, enquanto cidade, enquanto diocese. Nesse próximo módulo, nós vamos estar repassando esse slide de produção textual e explicando a importância do texto na divulgação e difusão do Reino de Deus. Para entender melhor a importância do texto na difusão do Reino de Deus, nós vamos passear por alguns gêneros jornalísticos. Vamos apresentar principalmente as ferramentas do jornalismo como ferramentas que podem ser utilizadas na divulgação do grupo de oração, das ações dentro do movimento. Uma coisa importante sobre o texto é entender sobre o que está se escrevendo e ter todos os principais fatos para apresentá-los ao leitor. Além disso, é preciso adotar o tipo de linguagem que nós mostraremos e não colocar suas próprias opiniões e pensamentos no texto, exceto, é claro, quando for o momento necessário, quando a modalidade de texto permitir isso. É importante apresentar os fatos para que o leitor possa chegar às conclusões dele. Para saber como escrever um bom texto jornalístico, é preciso fazer a apuração dos fatos. Normalmente isso envolve entrevistar pessoas envolvidas ou especialistas nos assuntos.
Nesse caso, nós vamos especificar os nossos coordenadores, seja de nível diocesano, seja de nível de cidade, seja o coordenador do grupo de oração, que é quem geralmente repassa para os servos da comunicação social as informações sobre os eventos, as ações que precisam ser divulgadas. Além, é claro, de pesquisar sobre o tema daquilo que você está falando. O que é um texto jornalístico? Basicamente, textos jornalísticos são todos aqueles veiculados em jornais, sites, revistas, além dos programas de notícia de televisão e rádio. A característica em comum, presente em todos os tipos de texto jornalístico, é o objetivo comum de informar o leitor, telespectador ou ouvinte sobre algum acontecimento ou fato. Com o crescimento cada vez mais intenso das redes sociais, o texto jornalístico pode ser considerado o tipo de texto mais lido no mundo. Afinal, eles estão por todos os lados. Ninguém precisa mais esperar o telejornal começar na hora do almoço ou comprar o jornal de domingo para saber o que está acontecendo na sua cidade, no país e no mundo. É importante frisar que as redes sociais permitiram essa democratização da informação, de modo que elas chegam até você mais rapidamente, mas infelizmente também permitiram que a informação viesse sem nenhum conteúdo ou valor de verdade. São as conhecidas fake news, informações falsas. Como cristãos, nós deveremos estar sempre alertas em relação a essas informações, porque a fake news é uma mentira. E a mentira contraria aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos naquele que é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E quem pertence à verdade não compartilha mentiras. Tenha muito cuidado, muito zelo com as informações que você recebe. Faça uma checagem, faça uma triagem. Tenha certeza de que aquela notícia está no contexto e traz uma informação correta e verdadeira antes de repassá-la. Fica aqui o recado. Agora vamos falar dos tipos de texto jornalístico. A notícia. A notícia é um formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. É a matéria-prima do jornalismo, normalmente reconhecida como algum dado ou evento socialmente relevante que merece publicação numa mídia. A notícia é composta por título, lead, contextualização, depoimentos. Na RCC, nossas notícias são publicadas no site rccmarabá.org, na nossa revista Novo Pentecoste e também na nossa página do Facebook, RCC Diocese de Marabá. A gente vai esmiuçar um pouco sobre cada uma dessas informações. O título é aquela informação que vem em uma linha, no máximo 2 linhas, que diz respeito àquilo que você vai ler logo abaixo. E o que é o lead? O lead é o primeiro parágrafo do texto jornalístico, em que são respondidas 6 perguntas básicas que trazem toda a informação necessária que o leitor precisa ter sobre aquele acontecimento, aquele fato. Que perguntas são essas? O que? Diz respeito ao evento ou à ação que está acontecendo, o que é um dos focos da notícia. Quem? Trata-se da pessoa ou instituição responsável pela ação que está sendo noticiada. Onde? Refere-se ao local geográfico, ao lugar onde as ações se realizam. Quando? Indica o tempo, data ou duração da ação. Como? Trata-se do modo como as ações são realizadas, de modo que se transformarem em notícia. Por quê? O porquê é utilizado para fins de complementação da informação. Refere-se ao motivo, a razão para o acontecimento ou que levou aquele acontecimento, aquele fato a ser divulgado. Uma coisa importante sobre o porquê é que nem sempre ele vai ser necessário numa notícia, nem sempre você vai explicar a motivação pelo qual aquilo está acontecendo. Pode ser que você precise, pode ser que não. Fica a seu critério. As demais perguntas você precisa responder se quiser que as informações mais importantes cheguem até a pessoa que vai ler o seu texto. Vamos aqui a um exemplo que é de uma matéria sobre a criação do Encontro Diocesano de Formação. O Conselho Diocesano da Renovação Carismática deliberou na última reunião realizada no Convento dos Capuchinhos que o tradicional encontro de servos se transformará no Encontro Diocesano de Formação, onde serão repassadas as instruções adquiridas no Encontro Nacional de Formação a se realizar em janeiro. A novidade do EDF é que todos os ministérios realizarão oficinas práticas no período da tarde como em um grande workshop.
Veja bem, aqui a gente reflete sobre as 6 primeiras perguntas que precisam ser respondidas e todas elas estão nesse parágrafo desse texto. O segundo parágrafo do texto vai trazer a contextualização. O que é a contextualização? Depois de apresentar as principais informações da notícia no primeiro parágrafo, o segundo será destinado a apresentar um breve histórico sobre o aspecto mais importante da notícia, que pode ser o que, o fato em si, pode ser o quem, ou seja, quem está organizando o evento, pode ser o quanto, você pode destacar, massificar informações sobre o período de duração do evento, pode ser o onde, você pode falar um pouco sobre o local que vai agregar, que vai receber o evento, pode ser o como, você pode falar um pouco da programação do evento, por exemplo, pode ser o porquê, e aqui no porquê pode ser a motivação que levou os coordenadores a fazerem esse evento. Esse aspecto certamente já estará detalhado e destacado no título e no lead. O segundo parágrafo dará uma ênfase maior ao detalhe que foi escolhido para ser a contextualização da notícia. Correto? Vamos ver um exemplo. A ideia partiu dos coordenadores e conselheiros diocesanos, e o EDF nasce nos moldes do ENF. No período da manhã, a Assembleia terá formação geral dos direcionamentos do movimento para o ano de 2013. Na parte da tarde, todos os ministérios da RCC farão as oficinas práticas de suas atividades. Neste caso, os servos que pertencem a mais de um ministério deverão priorizar um. Nesse segundo parágrafo da notícia sobre a criação do EDF em 2013, nós destacamos como e porquê. Nós destacamos por que a Diocese decidiu criar o EDF e como ela decidiu criar esse EDF, para que ela decidiu criar este evento. Você vê que ele já apresenta um pouco os detalhes do que vai acontecer no evento e fala muito sobre o fato dele ter sido inspirado nos moldes do ENF. Então aqui nós temos a motivação e um pouco da programação do que vai acontecer no evento. Esse é o segundo parágrafo da nossa notícia, contexto. Terceiro parágrafo, depoimentos. Depoimentos são as falas dos envolvidos no evento noticiado. São as fontes que podem ser oficiais, ou seja, diretamente responsáveis pela ação. O que são fontes oficiais? São aquelas autoridades que são consultadas sobre determinado assunto. Se o assunto diz respeito à saúde, a autoridade consultada será um médico, um profissional de saúde e um gestor de saúde. Se é uma informação sobre crime, sobre ação policial, a informação será passada por uma autoridade oficial, como um delegado, como um comandante da polícia. Se é um evento religioso de natureza diocesana, pelo bispo ou pelo coordenador diocesano do movimento que está organizando. Se for paroquial, pelo padre ou pelo coordenador paroquial do evento. Se for do grupo de oração, ou coordenador do grupo de oração, é essa fonte oficial. Ou oficiosas. Trata-se daqueles que participam da ação como coadjuvantes ou espectadores. São pessoas que não estão diretamente envolvidas na organização do evento ou que não estão com a responsabilidade de tomar decisões sobre eles, mas que apenas participam do evento e que podem falar um pouco sobre como este evento mudou a vida delas. No caso dos grandes eventos carismáticos, uma fonte oficial seria o coordenador do evento ou o coordenador do movimento na instância que está organizando o evento. E uma fonte oficiosa seria um servo, um participante que está ali na Assembleia bebendo da graça. O terceiro parágrafo do texto trará os depoimentos das fontes. É importante que ambos os lados sejam ouvidos. Vamos ver o exemplo. Para o coordenador do grupo de oração Dádivas Divinas de Marabá, Walter Oliveira, esse é o momento de reunir todos os servos da RCC em um só encontro e de oferecer formação a todos. A presidente do Conselho Diocesano da RCC, Sônia Bastos, ressaltou que uma das grandes dificuldades apontadas pelo GEOS tem sido formação. Essa é a oportunidade para realizar uma grande formação a nível de diocese e sanar a maior parte das nossas dificuldades nesse aspecto. Aqui é bom colocar um contexto importante, que essas falas são da reunião do Conselho Diocesano de 2012, e Sônia era a coordenadora diocesana naquele período. O irmão Walter era o coordenador do grupo de oração Dádivas Divina naquele período, ok? É importante fazer essa contextualização, porque atualmente Sônia é novamente coordenadora diocesana, mas a coordenadora do Dádivas é uma outra pessoa, é a nossa irmã Daniele. Então é importante fazer esse contexto aqui. Nós estamos falando sobre uma notícia de um acontecimento bem antigão. Outra coisa importante.
tanto o Walter, nessa ocasião, como a Sônia são coordenadores. Como o evento é diocesano, nós estamos considerando a fala da Sônia como oficial, responsável pelo movimento a nível de diocese. E o Walter é um dos participantes daquela reunião do conselho que deliberou a realização do EDF. Portanto, ele é a fonte oficiosa, não necessariamente oficial, como a palavra da Sônia, que é a coordenadora diocesana. Vamos ao quarto parágrafo, são informações adicionais. Neste que pode ser o último parágrafo do texto, vamos adicionar informações que ajudem o leitor a complementar o conhecimento de determinada ação. No caso da notícia se referir a um evento, essas informações podem ser preço das inscrições, outras cidades onde o mesmo evento aconteceu ou será realizado. No caso de um grande encontro de 3 ou 4 dias, essas informações podem ser dicas de como chegar ao local do encontro, onde comprar comida, remédios e outras coisas nas proximidades de onde o encontro é realizado. Ou também pode ser uma programação um pouco mais detalhada de cada dia do evento. Aí fica a critério da sua criatividade, daquilo que o Espírito Santo gerar sobre você e que você conscientemente faça o discernimento de que seja uma coisa importante para a divulgação do evento. Exemplo, o encontro diocesano de formação será realizado nos dias 15, 16 e 17 de março de 2013 na cidade de Parauapebas. As inscrições e a programação completa do encontro serão definidas na próxima reunião do Conselho Diocesano da RCC, que será realizado nos dias 12 e 13 de janeiro de 2013 em Jacundá, Pará. Esse é o último parágrafo da nossa notícia sobre o EDF. Aqui nós mostramos um mosaico com notícias e acontecimentos da Renovação Carismática Católica publicadas em nossa revista Novo Pentecostes, que é uma das principais plataformas para a divulgação desse tipo de informação, além, é claro, do site da RCC Marabá, da RCC Parauapebas, os sites da RCC Pará e da RCC Brasil. Em todos esses veículos você encontrará informações sobre essas instâncias do movimento. Mensagens para o WhatsApp, SMS e redes sociais. Para obter um bom resultado nessas ferramentas, escreva sempre na ordem direta. Fica mais fácil de ler e mais fácil de compreender. Texto bom é claro, simples, direto e objetivo. Nada de ficar enrolando o texto. Vá direto ao assunto, vá direto ao ponto. Diga tudo o que precisa dizer com um mínimo de palavras e nenhuma palavra a mais ou a menos. É importante ser objetivo no sentido de que é muito chato ler uma mensagem enorme em plataformas de celular. O ideal é que a mensagem ela seja bem sucinta e que deixe o servo informado sobre aquilo que ele precisa saber sobre o evento, sobre a ação do grupo de oração. Todas as línguas têm as suas regras básicas. O português também. A concordância é uma delas e é fundamental, além do vocabulário, você conhecer gramática. Precisa conhecer a grafia correta das palavras, precisa conhecer o significado de cada palavra que você usa. Não custa nada dar um Google quando você tiver dúvida sobre a grafia ou o significado de uma palavra. Será se é com S? Será se é com Z? Será se é com E? Será se é com I? Será se é com O? Com U? Vai lá, dá um Google, pesquisa. Faça uma revisão antes de divulgar a informação. Amém? Uma palavra que tenha um significado que você não conheça, a melhor forma é pesquisar o significado dessa palavra e se ainda assim você julgar que isso vai ficar confuso no texto, troque por um sinônimo, por uma palavra que tenha o mesmo sentido, mas que seja um pouco mais conhecida. A nossa missão é informar, é fazer compreender, é fazer se entender. Não é da aula de língua portuguesa. A aula de língua portuguesa na escola, no curso de letras, a habilitação de língua portuguesa. O comunicador comunica. Seja claro, seja objetivo. Na RCC usamos textos objetivos para divulgar as nossas ações no WhatsApp, por SMS ou nas redes sociais. Um exemplo de mensagem que a gente pode estar enviando. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração hoje e sempre. Hoje, às 19 horas, na Igreja Católica Matriz, temos um encontro marcado no grupo de oração Enraizados em Cristo. Venha receber as graças de Deus para a sua vida. Traga a sua família, chame seus amigos e até lá. Outro exemplo.
O Senhor é meu pastor, nada pode me faltar. Salmo 22, 14. Atenção, povo de Deus, nosso encontro de oração é hoje, às 18 horas, na igreja de São Sebastião, no bairro Jardim Panorama. Venha ter uma experiência única do amor de Deus. Contamos com a sua presença e até mais. Vamos agora para um formato de texto que é muito comum nas nossas redes sociais e nas nossas páginas da RCC. A nota. A nota é um texto curto, média de 15 linhas, até menos que isso, que traz informações básicas sobre o fato, com o intuito de noticiar algo urgente sem muito aprofundamento, como a notícia ou a reportagem. Seu estilo de redação é parecido com a notícia, mas não traz depoimentos de fontes, por exemplo, e às vezes se aprofunda apenas no lead e no contexto. As notas podem ser de esclarecimento, informativa, de repúdio, divulgação, celebrativa, de felicitação ou de falecimento. Por exemplo, esta nota informativa que nós estamos projetando na tela, que fala um pouco sobre a eleição da nossa irmã Sônia Bastos para o biênio 2020-2021 da presidência da RCC Marabá. Essa nota de divulgação da live do Ministério de Comunicação, que aconteceu aqui na cidade de Paraupebas, entre eu, ex-coordenador do Ministério de Comunicação, e o irmão Elivelto, atual coordenador do Ministério de Comunicação Social. Nota de felicitação, a gente costuma fazer com frequência, celebrando os aniversariantes, os servos que estão comemorando mais um ano de vida. A RCC sempre faz essa saudação aos seus coordenadores diocesanos de ministério, de grupo de oração, presidência e alguns ex-coordenadores. Notas celebrativas são aquelas que a gente publica nas datas especiais, como Ano Novo, Natal, Páscoa, também em grandes solenidades, festas litúrgicas da igreja. Nota de falecimento, quando a gente comunica aos demais servos que um dos nossos irmãos mais próximos, aquele servo do grupo de oração de determinada cidade, faleceu. E que nós, crendo na ressurreição, estamos informando que este irmão partiu para a glória de Deus e que retornará com o Senhor Jesus, assim como nós um dia nos encontraremos com eles. O próximo gênero que nós vamos abordar são os artigos e crônicas. A crônica é uma narração segundo ordem temporal. É um gênero literário produzido para essencialmente ser veiculado na imprensa, seja na página de uma revista ou em um site. Os artigos de opinião pertencem ao gênero argumentativo. O autor geralmente tem a intenção de convencer seus interlocutores e, para isso, precisa apresentar bons argumentos que consistem em verdades e opiniões sobre determinado assunto. Esse tema de artigo e crônica geralmente foca em um assunto específico, do qual o autor vai desdobrar opiniões, fatos e argumentos sobre aquele assunto. Um exemplo é esse texto do Padre Cosme, publicado no site da RCC Marabá, que fala especificamente sobre o domingo e a festa da Divina Misericórdia. Editorial. O editorial é um artigo que apresenta a opinião de um grupo ou instituição sobre determinada questão. Por causa disso, ele normalmente não é assinado. Essencialmente, um editorial é um texto de opinião que apresenta o posicionamento da empresa jornalística, revelado em linhas gerais, nos manuais de redação ou na introdução à apresentação dos veículos impressos ou online. Na RCC, nós temos um editorial que apresenta a nossa revista Novo Pentecostes. Amém? Aqui está uma projeção do editorial da nossa revista que ficou sensacional. O texto jornalístico, reportagem. A reportagem é um texto mais aprofundado que a notícia e é o gênero mais nobre do jornalismo. Vai além de informar, pois oferece uma interpretação do fato ao leitor, mostrando suas possíveis origens, razões e efeitos. A reportagem é aquele grande texto jornalístico que é maior que a notícia, tem vários desdobramentos e que é muito especial, por exemplo, na cobertura dos eventos. Na RCC utilizamos a reportagem especial na cobertura dos grandes eventos ou de iniciativas inéditas que precisam aprofundar um pouco mais o conhecimento dos servos sobre o conteúdo. Está aqui um exemplo de reportagem: ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura, uma reportagem especial que a gente fez
para a revista Novo Pentecoste, que fala um pouco dessa experiência da RCC Marabá, evangelizando na internet, através de lives, através de grupos de oração online, através de santas missas transmitidas para o Facebook, para o YouTube e todo o alcance que a gente conseguiu através dessas plataformas. Amém, povo de Deus? Cada uma dessas ferramentas pode ser utilizada por você e pelo seu ministério, mas aqui eu deixo 3 dicas de ouro para quem quer escrever melhor. Primeiro, muita leitura. Leia bastante. Quanto mais você lê, mais conteúdo, vocabulário e gramática você vai adquirir. Segundo, você precisa estar bem informado sobre as ações do seu grupo de oração, as ações do movimento na cidade e na diocese, de modo a estar em comunhão. Terceiro, não hesite em consultar irmãos do Ministério de Comunicação que tenham mais tempo de caminhada e que podem lhe ajudar na correção do texto ou numa ideia para uma arte, enfim, que pode dar suporte ao seu ministério. Mas a regra primordial, antes de todas essas que eu citei, é ter uma vida de intimidade, de oração com o Senhor. Nada é feito na renovação carismática católica sem oração, sem intimidade, sem a condução do Espírito Santo. Primeira coisa de todas é, tenha vida de oração, seja íntimo do Espírito Santo, e ele vai falar ao seu coração. Deus abençoe a todos. Eu sou comunicador da Boa Nova. Meu ministério é a vontade de Deus. Fui ungido para anunciar o evangelho da vida. Eu sou comunicador da Boa Nova. Eu sou missionário do amor. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.